Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o colega e amigo Marcelo Ridente, que talvez seja o convidado que mais frequentou o Trilhas da Democracia durante os seus 7 anos de existência. O Marcelo, que é professor titular de Sociologia da Unicamp, e que acabou de publicar, na verdade, acabou de compartilhar com o público em geral, o texto de uma entrevista concedida a ele pelo ex-presidente, sociólogo, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2013. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. E que serviu de base para o livro, que inclusive já foi discutido aqui no Trilhas da Democracia, intitulado O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui, sem o brilho. Ele. Fernando Henrique, como eu disse, tem hoje 94 anos, e eu não poderia deixar de dizer que tenho saudades dos tempos em que ele era o nosso adversário político, né? Muito diferente dos nossos inimigos hoje, dos nossos inimigos políticos nesse nosso contexto. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilha da Democracia. É sempre um grande prazer recebê-lo aqui nessa nossa mesa redonda virtual. Marco, eu fico muito agradecido pela oportunidade de conversar com você, com o Normando, e feliz de saber aí que eu sou um dos que mais apareceu no programa que é tão bacana, que faz tanto sucesso aí nesses vários anos de divulgação, né, de ir ao ar. E é um prazer aqui estar falando com vocês dessa entrevista que eu fiz com o Fernando Henrique, em que ele fala de um tema muito pouco conhecido da biografia dele, que foi o período que ele foi ligado ao Partido Comunista no começo dos anos 50, o que é muito surpreendente, né? Então, esse material, quem quiser ver a entrevista completa, está na revista Tempo Social. Eu já vou disponibilizar aqui o link. Isso. Eis aí. Isso, então. Eis aí o link. Tempo Social. E eu coloquei o título Os Anos Vermelhos de um Sociólogo. E aí ele me contou, enfim, fui a um congresso e por acaso ele fez a abertura do congresso. E depois teve um intervalo, e normalmente nesses congressos quem faz a abertura ele vai embora. E ele apareceu depois e assistiu à minha exposição, que era sobre um dos temas que está nesse livro O Segredo das Senhoras Americanas, que é sobre a Guerra Fria Cultural, que era a importância do Partido Comunista na internacionalização dos intelectuais depois da Segunda Guerra Mundial e nos anos 50. E falei do Jorge Amado, falei do Pablo Neruda, etc, etc. Bom, e ele assistiu, né? Depois ele me procurou, eu falei, o Fernando Henrique quer falar comigo? Ele falou para mim, sabe que eu participei de tudo? Eu sei de tudo isso porque eu participei. Eu falei, mas não diga, o senhor era, então, do partido? Ele falou, fui ligado ao partido nessa época, começo dos anos 50. Ele disse, na hora, né, coisa do pesquisador, o senhor topa dar uma entrevista para mim, para contar desse tempo? E ele topou. E eu fiz essa entrevista com ele poucos dias antes daquelas famosas manifestações de junho em São Paulo. Pouquinhos dias antes, que a partir dali virou muito o quadro. E aí ele me contou, né, eu fui cavando um pouco a história de como ele se ligou ao Partido Comunista. Ele conta que... É o que a gente vai tratar hoje, Marcelo. Mas antes, deixa eu fazer uma saudação ao companheiro, camarada, que me acompanha aqui há um ano, né, no Trilhas da Democracia, Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Prazer, Marcelo, estar aqui de novo contigo. Marcelo fica com o título do mais frequente e muito provavelmente dos mais simpáticos dos nossos frequentadores aqui dessa
tertúlia virtual de longe, né? E, enfim, a história é fantástica, nem precisava ter falado, eu já estava curioso aqui ouvindo, né? Queria saber mais, porque o Não Diga do Marcelo, ele podia ser o título da entrevista né, com o Fernando Henrique, porque é um não diga de todo mundo quando se depara, tropeça com essa história. Isso não obstante o fato de ser palmeirense, né? Diga-se de passagem. Marcelo, das inúmeras coisas que chamam a atenção na entrevista com o Fernando Henrique, e eu insisto na importância dessa entrevista, que ela seja lida por vários aspectos que a gente vai tratar aqui no decorrer desse nosso diálogo. Mas, então, como eu dizia, das inúmeras coisas que me chamaram a atenção nessa entrevista, eu gostaria de começar dialogando sobre duas. Em primeiro lugar, o fato do Fernando Henrique ter afirmado que quando ele se aproxima do PCB, e você diz, olha, quer dizer, ele próprio diz, né, que nunca foi um quadro orgânico, e você na apresentação da entrevista diz, olha, o máximo que ele foi um companheiro de viagem, né, durante a primeira metade dos anos 50, né? Mas o fato de que quando ele se aproxima do PCB no início dos anos 50, ele ter afirmado que até então ele só tinha lido dos grandes clássicos do pensamento sociológico Durkheim e Weber. Quer dizer, leia-se, ele só havia se aprofundado na produção intelectual de Durkheim e Weber, não é? Essa foi um primeiro aspecto que eu gostaria que tu desenvolvesse, que na verdade a nossa audiência ouvisse da tua boca isso. E a segunda, dessa aproximação ter se dado exatamente no período que talvez seja o período mais sectário da história do PCB, né, mais obreirista da história do PCB, que foi aquele período influenciado, na verdade, condicionado, né, pelo chamado Manifesto de Agosto de 1950. Né? Então, Marcelo, eu gostaria de ouvir de você esse momento da entrevista, né, em que esses dois elementos vêm à tona. Quer dizer, Fernando Henrique se aproxima de um partido marxista-leninista sem ter lido Marx, digamos assim. E, por outro lado, ele que foi um grande nome, acabou se tornando um grande nome da liberal-democracia, da social-democracia brasileira, ter se aproximado do PCB exatamente no momento em que menos se valorizava a democracia. Por favor, Marcelo. Essa é uma pergunta muito interessante e ela não digamos assim, uma novidade, de certa maneira, com outros intelectuais, porque o outro momento mais obreirista do Partido Comunista, quer dizer, de menos valorização dos intelectuais e mais só dos trabalhadores braçais, foi no comecinho dos anos 30, e foi quando o Caio Prado, que era o grande intelectual do Partido Comunista, se aproximou nos anos 30 do PC, no momento mais obreirista. E no começo dos anos 50, também, vários intelectuais no pós-guerra se aproximaram do partido, mas depois o famoso Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, mas conforme o partido foi se tornando mais sectário, ele perdeu muitos intelectuais. Mas, ao mesmo tempo, veja o que estava acontecendo no mundo. Né? 49 era a Revolução Chinesa. Havia um movimento muito forte internacional pela paz mundial. Mesmo uma campanha nacionalista do Petróleo é Nosso, em que o pai do Fernando Henrique foi um dos principais articuladores, o Fernando Henrique estava nisso também, e o Partido Comunista estava envolvido nessas lutas da paz mundial e tinha suas revistas. Por exemplo, a revista Fundamentos, e mais adiante a revista Brasiliense, do Caio Prado, com a qual o Fernando Henrique também contribuiu. Então, a formação do Fernando Henrique naquele momento era sólida na sociologia da USP, né, que tinha o Florestan, era o grande mestre dele,
E os estudos eram, sobretudo, os clássicos da sociologia, Durkheim, Weber, um pouco Marx, né? E quando ele fala que não era o Marx, ele diz da entrevista, não era o Marx do Capital, né? Possivelmente ele já tivesse lido o Manifesto, alguma coisa assim, mas ele nunca tinha se debruçado ainda tanto no estudo do Marx, como vai acontecer já na segunda metade dos anos 50, quando ele já não era mais ligado ao partido, mas eles fundaram lá dentro da USP um seminário chamado Seminário do Capital, um seminário que Isso você vai perguntar depois. Isso eu vou perguntar depois. Mas antes de falar nisso, voltando lá para o começo dos anos 50, vou te dar um outro exemplo internacional que é curioso e que gera esse mesmo estranhamento. Se você olha para o México na América Latina, eu conto isso, por exemplo, nesse meu livro, O Segredo das Senhoras Americanas, a gente olha no México, quem que é hoje, digamos assim, a intelectual, a artista mais badalada do México? É a Frida Kahlo. Tem lá o Museu da Frida Kahlo, etc. Todo mundo sabe que o Trotsky, quando fugiu do Stalin, foi se refugiar no México, Diego Rivera, a Frida, todo mundo sabe que ele teve um relacionamento passageiro lá com a Frida Kahlo, então a Frida Kahlo ganhou a fama de ser trotskista. Se você olha, nessa mesma época, comecinho dos anos 50, a Frida Kahlo se tornou uma adepta incondicional do movimento internacional pela paz e stalinista. Então, só para mostrar como havia uma atração, quer dizer, o Fernando Henrique diz na entrevista, olha, nunca levei muito a sério esse negócio, eu me aproximei do partido pela intermediação do Fernando Pedreira, que era um jornalista que tinha ido do Rio para São Paulo, que o levou para a revista Fundamentos. Na revista Fundamentos ele tem um artigo muito interessante, inclusive que a gente vê pelo artigo como ele conhece um pouco do Weber, e ele bebe um pouco, se não de Marx, é muito nítido que ele tinha lido Caio Prado, que era o grande intelectual marxista brasileiro na época, né? Então, se ele não leu diretamente muito do Marx, ele já tinha lido Caio Prado. Mas ele diz, eu fui levado pelo ambiente, porque todo o que se fazia de cinema, de teatro, de artes plásticas no Brasil, estava muito vinculado a pessoas que eram do partido. Então, foi até curioso ele mostrar como tem uns quadros aqui atrás, que vocês estão vendo na minha sala, na sala dele na Fundação Fernando Henrique, tem uma foto dele tirada pelo Rui... me foge o sobrenome dele agora, que era um grande fotógrafo do cinema novo. Luiz Ventura era um amigo dele desde o tempo de muito jovem. Tem um quadro ali que é o Luiz Ventura, que pintou dele jovem. Então, ele vivia num ambiente em que havia, digamos assim, muita receptividade às ideias comunistas. Todos nós éramos comunistas. Agora, vem a questão, até que ponto havia uma vinculação orgânica maior, né? O fato é que ele se considerava, eles eu não sei datar exatamente, foi mais ou menos ele escreve, por exemplo, na Folha de São Paulo, quando faleceu o Paul Singer, ele diz, naquele tempo, fim dos anos 40, começo dos 50, o Paul Singer era ligado ao Partido Socialista e eu era ligado ao Partido Comunista. E ele dá uma data lá, que é de 49 a 53, que eu acho que ele exagerou um pouco, enfim, no texto eu comento sobre isso para, digamos assim, esclarecer um pouco mais, afinal. Eu acho que ele não era uma pessoa totalmente, assim, dos quadros principais do partido, mas ele fazia parte desse circuito. Se você olha os nomes que compunham o conselho editorial da revista Fundamentos, vocês vão ver os grandes comunistas da época, vamos falar os mais conhecidos, o Graciliano Ramos, por exemplo, grande escritor, né? O Fernando Pedreira, que eu acabei de dizer, enfim, muita gente, o nome dele ali. Geralmente eram pessoas ligadas ao partido. Então, não tinha uma régua para a gente medir, mas o fato é que ele e as pessoas do entorno se consideravam comunistas e havia um núcleo de professores comunistas minoritário na USP que era coordenado pelo Maurício Segal, que era filho do Lazar Segal
E eu me lembro que há muitos anos eu entrevistei o Maurício Segal para falar sobre essa célula do Partido Comunista dentro da USP. E ele falou para mim, ele me deu um monte de nome, falou, até é surpreendente, os irmãos do Prá, aquele pessoal de música, muitos que são conhecidos, o Mário Schember, o Villanova Artigas. E ele me falou no nome de umas 10 pessoas. E aí ele me disse assim, isso foi uma entrevista nos anos 90, mas tem um que eu não posso te falar quem é, o Maurício Segal. É um que eu não quero falar quem é, eu não posso. Sabe? Eu fiquei pensando até hoje, eu que insisti com ele, ele respondeu. Agora, quando eu fiz a entrevista com o Fernando Henrique, só pode ser o Fernando Henrique. E na entrevista eu perguntei para ele se era desse grupo do Maurício Segal. Ele falou, como não? Eu era sim. Era ele, essas pessoas que eu citei e muitas outras. Mas ele diz, olha, o ambiente na USP não era muito... Ele até brinca, usa termos na entrevista, ele fala, eram o Deno socialistas, que era o Antônio Cândido, enfim, o Sérgio Buarque, o pessoal que tinha nascido na esquerda democrática, que era da UDN. Então havia um setor socialista dentro dos professores da USP, em vários departamentos, que eram mais pendentes para o Partido Socialista e muito, muito críticos dos comunistas. Mas é o que eu estava dizendo, naquele momento, os comunistas tinham bastante inserção, apesar de ser esse período mais obreirista, na imprensa, no meio jornalístico. E não havia ainda uma universidade consolidada como nós temos hoje. A USP era a mais desenvolvida no Brasil, inclusive com pós-graduação, etc. Então, era um momento em que o Brasil estava se desenvolvendo, a grande palavra era o desenvolvimento, a necessidade de desenvolver o Brasil, tirar o país da miséria, e a política do Partido Comunista era muito casada com essa ideia desenvolvimentista. E o lugar... Ele afirma, em alguns momentos da entrevista, isso, binomio desenvolvimento e combate à desigualdade, né? Como tendo sido os dois grandes... ele diz, e havia essa atração, né, dele essa, essa consciência da desigualdade. Mas ainda um dado curioso, que sem querer ele soltou no meio da entrevista, que eu achei que é uma das coisas mais inéditas. A hora que eu perguntei do Maurício Segal, ele falou assim para mim, olha, naquele tempo pouca gente tinha carro, o Maurício Segal tinha um carro, eu tinha um carro. Houve uma reunião aí dos dirigentes do partido e eles precisavam de gente para levá-los, para ser motorista e levá-los. Ele dizia, era uma atividade perigosa, porque o Partido Comunista era proibido. Imagine se a repressão cai e pega o camarada que está transportando um dirigente importante do partido, essa pessoa vai para a cadeia, né? Então era uma atividade perigosa. Eu comentei com o Michel Lévy, que é meu amigo, que trabalha lá na França, que era do grupo do Fernando Henrique, ali que iria do chamado Seminário Marx no fim dos anos 50. Ele falou para mim assim, olha, Marcelo, se ele dirigiu o carro para dirigente do partido, é porque ele era do partido, porque eles não deixavam qualquer um dirigir o carro, não, numa situação de clandestinidade. Então, eu acho que houve algum envolvimento dele, não era mais vinculado ao setor intelectual do partido, que era muito expressivo. Se vocês pegam os livros do Alex Vianney, que era o cara do cinema em São Paulo, a história dos congressos de cinema no começo dos anos 50, eles comentam, todo mundo ali no círculo paulista intelectual era muito próximo do partido, com mais militância ou com menos, né? O setor dos vários arquitetos. Esse era um fenômeno internacional, né? Quer dizer, sim, que eu falei. No pós-Segunda Guerra Mundial havia uma afluência tremenda de cineastas, escritores na direção do Partido Comunista Italiano, como em outros países também. Mas eu acho que Normando está na França. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Tudo bem. Conclua e depois Normando. Você é estudioso da Itália, né? Havia muita ligação com intelectuais italianos, então não foi o caso do Fernando Henrique, mas outros, como por exemplo o Nelson Pereira dos Santos, que é citado na entrevista como um amigo do Fernando Henrique, que era do partido, ele teve a oportunidade de estudar cinema na França e conheceu não só os cineastas franceses, mas também os italianos, Zurlini. Então você tinha
uma possibilidade de contatos internacionais abertos pelo Partido pelas redes do Partido Comunista, que era muito expressiva. Desculpa aí, Normando, você ia perguntar. Vai, Normando. Não, ia só observar. E é uma possibilidade que vai até o 20º Congresso do PCUS, né? Quando aí você tem, pelo menos no PCF, no PCI nem tanto, mas no PCF você tem uma evasão em larga escala do partido, né? O Maurice Torré deixa de ser um dirigente quase de partido de massa, né? E no círculo dos intelectuais tem uma evasão muito grande. Mas eu queria só observar uma fala inicial do Marco e depois lembrar um episódio da campanha do Petróleo é Nosso, que tem registro. O comentário sobre a fala inicial é o seguinte, que na atual conjuntura, a gente não tem só saudade de quando tinha Fernando Henrique e o PSDB como adversário. A gente tem saudade até da arena, do Arenão, no lugar do Centrão, como querem muitos, capitaneada por Antônio Carlos Magalhães e o Toninho Malvadeza. Né? Porque com toda a monstruosidade do personagem político, quando fosse o PT, fosse Fernando Henrique, fosse qualquer outra força, quando se fazia um acordo com ele, aquele acordo valia, e ai do deputado da base dele que contrariasse o acordo. Hoje em dia, você tem um quadro muito mais terrível do que isso nessa direita que domina, que tem hegemonia sobre o parlamento. Mas sobre Petróleo é Nosso, especificamente Fernando Henrique Cardoso. Existe um registro, né, naquele períodozinho da campanha do Petróleo é Nosso, que é 1945 até 1953, com a criação da Petrobras e a fixação do monopólio estatal do petróleo em lei, em que a campanha é movida por uma aliança bastante episódica, que depois vai se projetar na campanha eleitoral do Marechal Lott, né, que é a aliança entre o Partido Comunista, o Partidão Antigo, e militares nacionalistas, né, e que meio que tocam a campanha do petróleo. E existe um registro do Juarez Távora, né, citando, né, o general Espírito Santo Cardoso, né, que parte do general, né, que se não me engano era tio do Fernando Henrique, né, um pedido de expulsão do jovem Fernando Henrique da campanha do petróleo. Né, e o Juarez Távora registra isso em livro. Né. Eu fico querendo entender se isso é uma cisânia familiar, se era algo pessoal, ou se tinha até uma posição política, né, dos antigos tenentes com relação à juventude universitária ou ligada à academia do Partidão. Olha, eu perguntei sobre esse assunto para o Fernando Henrique, e o que ele comentou é que ele fez parte, inclusive, da campanha, que o pai dele era também nacionalista. Ele comenta, por exemplo, das conversas que o pai dele tinha com o Prestes, e era tudo coisas de militares que eles falavam. Porque o meu pai era nacionalista, e meu pai não tinha nada com essa coisa, embora ele diga, o Partido Comunista tenha apoiado a candidatura a deputado federal do pai dele, que foi eleito. Ele foi o segundo mais votado pelo PTB, o pai do Fernando Henrique. E o Fernando Henrique ele conta que depois de 64, um dos problemas que ele teve, depois do golpe de 64, foi o fato dele ter sido tesoureiro dessa associação, que eu não me lembro agora o nome dela, ligada ao Petróleo é Nosso. Então ele tinha essa ligação familiar nacionalista. Ele fala positivista. Ele diz, o Prestes era positivista, o meu pai era positivista, o meu tio, o tio dele, meu tio era mais próximo do partido. Então eu não saberia te dizer por que teria havido essas brigas, né, que às vezes acontecem, mas o fato é que ele era muito ligado ao pai, né, e a campanha do pai dele. Então ele teve nesse momento, nessa confluência de interesses entre os trabalhistas e os comunistas. Né? E é gozado que depois, no governo dele, eu não toquei muito no assunto do governo dele, porque eu queria fazer uma entrevista que fosse um registro histórico. Né?
não queria que ficasse muito marcada por posições posteriores. Mas ele conta coisas muito legais. O Otávio Brandão, que é um dos fundadores do Partido Comunista, primo da mãe dele, foi criado pela avó. Então ele conta a história. Depois ele visitou a União Soviética como presidente, ou ainda antes como parlamentar, e encontrou os familiares dele que são russos, né? Ele brinca. Então tem um dos aspectos mais interessantes da entrevista é que ele faz um relato das relações familiares e de amizade, que é uma coisa incrível, né? Nesses meios militares. Vizinhos, quer dizer, não era apenas uma sociabilidade no campo intelectual, né? Mas era uma sociabilidade no campo intelectual e também na vizinhança, né? Se visitavam muito. E ele narra isso com muita clareza, né? E é um belo painel do que era a intelectualidade paulista de esquerda, que era bem significativa no começo dos anos 50 em São Paulo, e é muito surpreendente esse fato que o Marco colocou, quer dizer, mesmo nesse momento que o partido era tido como mais obreirista, como mais hostil aos intelectuais, mas os intelectuais, de certa maneira, ficando lá no cantinho deles, ele comenta na entrevista, por exemplo, que ele e outros buscavam uma certa ligação maior, tal, com o pessoal trabalhador, e aí não tinha muita conversa. Não, né? Acho que é na pergunta que você faz sobre a greve dos 300 mil, em 1953, que ele fala: os operários não nos entendiam e a gente não entendia os operários. Era um divórcio consensuado. Agora, Marcelo, há um momento ainda nesse período que também é interessante, né? Quando se faz referência ao Florestan Fernandes, né? E ele diz, com o máximo de respeito ao Florestan, né? Isso transparece em todos os momentos, ele dizia: Florestan não podia saber da nossa militância, da nossa proximidade em relação ao PC. Ele nos desincentivava a militar, né? Florestan, que mais à frente seria um dos grandes quadros. A tarefa era conhecer pela ciência o Brasil, quer dizer, você teria que ter um conhecimento objetivo da realidade brasileira, até para poder intervir, fazer, digamos, propostas para um desenvolvimento, para a diminuição da desigualdade, que Florestan acreditava, e a escola dele naquele momento, que teria que ser um caráter extremamente profissional, né? Até porque havia uma tendência nas ciências sociais no Brasil que era muito ensaística, né? Cada um fala mais ou menos o que acha. E, aliás, eu tenho um pouco isso, né? Eu não gosto de participar de programas para eu falar de coisas que eu não estou estudando. Então, essas 7 vezes que eu vim ao programa aqui com o Marco, com o Normando depois, eu tentei falar de coisas que eu estudei. Porque você pode me perguntar agora o que eu acho do julgamento da prisão do Bolsonaro. Eu vou te dar uma opinião de alguém que gosta da política, tal, mas eu não sou estudioso disso. Então eu tenho ainda isso dessa formação do Florestan, da escola que eles fundaram e onde eu estudei, embora eles já naquele momento já não fossem mais professores, tivessem sido caçados pela ditadura, mas de ter um compromisso pelo conhecimento, entendeu? Então, se você participa de programas, etc., você tem que falar de alguma coisa que você estudou. A gente pega esses canais de televisão hoje que, sei lá, eles põem alguém para falar sobre todos os assuntos. Eles pegam o Jornal da Cultura, por exemplo. Aí pegam fulano, beltrano, qualquer assunto que aparece, botam para uma pessoa comentar. Isso daí não combina com formação, na minha opinião, né? As pessoas, e aliás, vocês não fazem isso também, vocês só chamam aqui gente que entende dos assuntos de que vai falar. E no caso. E por isso também, Marcelo, já que você tocou nesse assunto, né, o nosso incentivo a sempre, por exemplo, no Trilhas Conjuntura, né,
que vai ao ar sempre aos sábados, às 17 horas, ao vivo, nós sempre incentivamos, bom, entre aspas, né? Nós sempre incentivamos, né? Que os convidados produzam algum tipo de artigo de conjuntura a ser discutido no ar, durante o programa. Eu acho que foi uma decisão, uma sábia decisão da nossa parte, e mostra um pouco o que é a linha editorial, se é possível dizer assim, do Trilhas da Democracia. Normando, tu tem mais alguma pergunta? Eu vou virar a página aqui, passar da primeira metade para a segunda metade dos anos 50. Mas se você quiser. Não, na verdade, eu estava esperando a segunda metade, então toca o barco. Marcelo, um outro ponto, a gente chegou exatamente à metade do programa. Um outro momento da entrevista que também chama a atenção refere-se à criação do famoso grupo de estudos sobre o Capital, o seminário Capital, né? Que reuniu intelectuais da estirpe de Fernando Henrique, Paul Singer, Zé Arthur Gianotti, Francisco Verfort, Michel Levy, você já citou, Ottaviani, a lista é enorme, Fernando Novaes, Roberto Schwartz, etc. Né? E que nasce na segunda metade dos anos 50, 1958, alguma coisa em torno disso. Né? E é também interessante, né, que quando o Fernando Henrique fala disso, respondendo às tuas perguntas, ele diz assim, mas esse grupo era anticomunista, no sentido, ele era contrário ao marxismo vulgar do PCB à época. Só que 1958 foi também o documento, digamos, com o qual eu mais simpatizo na história do PCB, a Declaração de Março de 1958, exatamente porque é um documento que valoriza a democracia política, né? Acho que é um marco divisor de águas na história do PCB. E eu gostaria, mais uma vez, de ouvir da tua parte, né? Como é que, no momento em que Fernando Henrique toma a decisão de se aprofundar junto a esse conjunto de intelectuais sobre a obra maior de Marx, que é o Capital, é um momento em que ele se afirma anticomunista, no sentido de anti-marxismo vulgar do PCB, mas, ao mesmo tempo, o PCB, nesse momento, é um partido que se abre e é aberto no sentido de que entra no período de uma semi-legalidade, de uma legalidade consentida, permitida, dos anos JK, etc., mas que foi uma fase muito importante do ponto de vista da valorização da democracia política. Queria que tu falasse um pouco, compartilhasse esse momento da entrevista com a nossa audiência. E esse grupo do Capital, né, eram professores, né, de primeira linha. O Gianotti tinha ido para a França e voltou com a ideia de fazer uma leitura cerrada do Capital, né, porque achavam que o marxismo no Brasil não estudava devidamente a obra do Marx. E aí eles juntaram, o Fernando Henrique era o articulador, junto com o Gianotti, aí veio o Fernando Novaes, da História, o Bento Prado, da Filosofia, o Fernando Novaes, da História, que eu acabei de falar, e aí eles chamaram alguns alunos, que eram até que dominavam o alemão, porque o Capital era escrito em alemão, era estudo de texto, que era o caso do Roberto Schwartz, do Paul Singer, que você acabou de citar, e do Michel Levy, que eu citei aqui também. Flávio Cotti não, né? Flávio Cotti não participa, não, né? Não. Era um pessoal de São Paulo, né? E essas pessoas eram mais acadêmicos. Aquela proposta que eu falei das ciências sociais, da USP, etc., era fazer estudos cerrados acadêmicos. Um ou outro tinha alguma ligação política. O Verfort também era um aluno que foi chamado por eles. A Ruth Cardoso, que era mulher do Fernando Henrique, fazia parte do grupo também. Chico de Oliveira. Agora eles tinham, uma coisa um pouco também da cultura política de São Paulo, que não tinha pouca inserção, digamos assim, do trabalhismo. Eles eram muito críticos do chamado populismo.
né, que o pessoal do Rio às vezes não gosta desse termo. Enfim, tem um debate enorme sobre essa coisa do populismo. Mas eles eram muito distantes, eles viam o trabalhismo mais desse lado, que era um pouco manipulatório, etc. E também, né, exceto essa experiência antiga do Fernando Henrique, depois se afasta logo do Partido Comunista, e eles achavam, enfim, que isso era... Ele se aproximou ao contrário da revista Brasiliense do Caio Prado, que era comunista, mas era dissidente. Agora, uma das divergências que ele, Fernando Henrique, tinha, e o pessoal do Grupo do Capital tinha, era sobre o chamado... o Partido Comunista tinha, na época, você está ressaltando esse caráter democrático, mas era a Revolução Nacional e Democrática, porque supostamente o Brasil ainda teria digamos, resquícios feudais ou semi-feudais no campo, que constituiria uma espécie de dualidade, e a questão seria, o Nelson Werneck Sodré era um intelectual aí ligado ao partido que desenvolveu bastante isso, né? Quem é o povo no Brasil? Foi até publicado pelo CPC da UNE. Era para eles todos aqueles que estavam contra as forças do atraso e impediriam o desenvolvimento, ou seja, contra os latifundiários e contra os imperialistas e seus amigos externos. Então haveria um suposto interesse nacional capitaneado por uma burguesia brasileira nacional, né, que faria o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil contra o atraso. Então, esse pessoal do Grupo do Capital era muito crítico dessa leitura, particularmente o Fernando Henrique, que vai fazer estudos nessa época mostrando que o empresariado nacional não tinha um interesse específico de ruptura com o imperialismo. Ao contrário, era uma tendência mais de associação, tanto aos imperialistas como às velhas oligarquias no Brasil. E o golpe de 64, em parte, deu razão a esse tipo de leitura que o Fernando Henrique fazia. Por exemplo, antes de 64, o próprio Caio Prado, antes dele, fazia, que digamos assim, criticava certas ilusões quanto ao caráter nacionalista que pudesse ter setores das classes dominantes no Brasil. Então, essa burguesia já era a questão ali do partido, né? Não era tanto a questão da democracia, mas era a questão desse suposto interesse nacional, autônomo, que o setor da burguesia brasileira teria e que, na opinião deles, não tinha. Esse é te cortando, Marcelo, rapidamente, esse é o período da famosa ilustração, né, do partidão no altar vestido de noiva, esperando a burguesia nacionalista para casar e nunca chega o noivo. Isso é polêmico, né? Naturalmente, até hoje há debates acirrados sobre isso, sobre se tem uma burguesia nacional ou não, autônoma, mas naquele tempo a ideia do partido é que havia. Então, e a própria concepção de democracia, para te responder, Marco, eles viam aquela democracia muito como populista, como uma espécie de manipulação popular, e o partido se aproximando muito desse populismo, o que era criticado por esses intelectuais, né? Naquele período. E, aliás, e pelo movimento político, por outro lado, mas é o movimento político de grupos, por exemplo, tinha um grupo chamado Política Operária, que era a famosa POLOP, né? que desenvolvia mais, enfim, e de onde viriam alguns teóricos do subdesenvolvimento, né, como o Teotônio dos Santos, o Rui Mauro Marini, que vão fazer uma versão, digamos assim, um pouco diferente da teoria da dependência, que é o próximo passo do Fernando Henrique, o famoso livro dele com o Faleto, né, sobre desenvolvimento e dependência na América Latina. Ele até diz na entrevista, as pessoas leram muito pela dependência, mas, na minha opinião, o que importava mais era o desenvolvimento. Enfim, aí já, quando ele estava afastado da USP, foi trabalhar na CEPAL, trabalhar no Chile, e escreveu esse livro famoso que
criou, que alguns chamaram de teoria da dependência, e que, enfim, aí dentro da teoria tem o pessoal que diverge, mas eles tinham em comum, né, digamos assim, essa crítica, que ele não usa a palavra anticomunista, né, mas contra o partido, de certa maneira, contra as visões, a tradição, né, marxista-leninista. Será? Eu me lembro eu me lembro do texto ter esse termo anticomunista, mas antes de passar, Normando, só para primeiro um nome que nós esquecemos aqui, né? E quando você falava do caráter dependente associado da burguesia brasileira, um nome que acho que a gente se esqueceu de falar e que era uma peça fundamental também no grupo do Capital, que foi Ottaviani, né? Sim. Que a gente deixou de falar. Pode ser que Marcelo mencionou. Falou, Ottaviani? Não, Marcelo mencionou. Eu mencionei, inclusive ele era meu colega de departamento lá na Unicamp, e hoje a nossa biblioteca tem o nome de Otávio Ianni. Mas o Ianni era um pouco desconfiado com esse grupo. Tá? Tem toda uma história, depois o Fábio Mascaro, querido, já veio aqui ao programa de vocês e fala, ele tem um livro bacana, né, aos intelectuais paulistas as batatas, né, e ele conta um pouco dessa história. Tem uma certa divergência com o Ottaviani lá, que depois foram para o SEBRAP, porque tem todo... A entrevista vai um pouco só até os anos 70, que eu queria falar desse assunto especificamente com ele, com o Fernando Henrique, que era o período que ele foi comunista e marxista. Embora eu faça a pergunta para ele, mas escuta, quando que você viu que o marxismo não servia e tal? E ele fala, olha, a minha posição é diferente do ponto de vista político, mas a maneira como eu analiso a sociedade como contraditória em movimento, ele fala de um método histórico estrutural, a mesma. A ideia política da revolução, da ruptura, estou contra. Mas o método de entender a dinâmica da sociedade se mantém, embora incluindo Weber, outras influências. Ele diz isso. Inclusive, de passagem, ele faz uma defesa do governo dele, né? Dos governos dele. Ele diz assim, olha, a gente percebeu que, enfim, ele não vai ter ruptura, e aconteceu alguma coisa nova, que ele estava dizendo ali, que era a globalização, e o problema dele era como inserir o Brasil de forma vantajosa nisso que ele via como um dado internacional, que era a globalização. Então, ele diz, o meu governo foi para, usando a palavra italiana em homenagem ao Marco, adjornar, né? Ele não usou essa palavra, mas ele quis dizer isso, adjornar, de certa maneira, o desenvolvimento brasileiro dentro do que ele falou. Eu nem sabia o que começaram a me criticar, negócio de consenso de Washington, eu nem sabia o que era isso, se era verdade ou não, mas ele diz, o meu negócio era colocar o Brasil dentro da globalização. Mas aí eu vou fazer uma brincadeira agora e passar a palavra ao Normando. Eu preferia deixar de lado desse programa os 8 anos do governo Fernando Henrique e que a gente ficasse nos anos 50. É uma brincadeira, evidentemente, né? Só muito rapidamente, para os 8 anos, né? A verdade é que essa inserção do Brasil na globalização era uma inserção subordinada, né? Essa expressão foi a cunhada que acho que melhor define a realização prática internacional do governo Fernando Henrique no par Brasil-globalização. Mas eu queria, voltando muito rapidamente, é só uma observação bem breve sobre o anticomunismo, né? Quando ele fala aquele momento, não, isso aqui não era um grupo, né, que o Marcelo cita e está na entrevista, né, sobre o seminário do Capital, era um grupo contra o marxismo-leninismo, né, vigente, ortodoxo, do PCUs, né, da União Soviética. Uhum. E acho que o grupo ele é formado pouco depois, né, acho que é importante a gente contextualizar, da repressão à nova Revolução Húngara, né, em 1956, que tem um impacto muito grande sobre o marxismo ocidental, né? O Partido Comunista do Reino Unido, por exemplo, se dissolve praticamente, né, como reação
da intelectualidade à repressão soviética. E acho que isso contamina muito, né? Acho que isso pauta, né, essa postura de que aquele grupo, né, os marxistas organizados em torno do seminário, né, não se identificavam e precisavam se diferenciar do PCUs. Não é mais ou menos isso, Marcelo? Só Hobsbawm ficou, Normando. Só Hobsbawm ficou do grupo. O Caio Prado ficou também, né? Não, Hobsbawm Caio ficou Prado até ficou, o fim. não, o Hobsbawm saiu. Não, Hobsbawm sai do Partido Comunista em 58. Não sai, não. Ficou Thompson e Companhia Limitada, mas Hobsbawm se manteve vinculado. Eu pensei que ele tivesse saído, mas ele não saiu. Aqui no Brasil, Caio Prado ficou, né? Teve vários casos que ficaram. O Fernando Henrique diz, não, ali foi a gota d'água, ali não deu mais. E inclusive, ele disse que assinou um manifesto contra a invasão da Hungria, foi muito marcante. Ele fala muito, nessa e outras entrevistas também, de uma conversa que eles tiveram com o Paulo Emílio Salles Gomes, que tinha morado em Paris, estava voltando para o Brasil em 54, e o Paulo Emílio falava para eles, poxa, mas vocês não conhecem a história, tal, e toda geração tem que acontecer isso, das pessoas se decepcionarem e depois saírem, mas é porque havia uma atração muito forte, porque você pensa, você quer o desenvolvimento, você quer a igualdade, você quer um espaço, o polo, hoje a gente vê isso, guardadas as devidas proporções, porque é muito diferente, com a China. Eu não consigo me encantar, como alguns dos nossos colegas conseguem, com a China. Mas, verdade. Muito bem. Sem tocar nesse assunto, o fato de existir uma China como contraponto ao imperialismo norte-americano tendencialmente leva setores dos movimentos a se aproximarem da China. E uma parte da esquerda brasileira está indo nessa direção. Eu não acho que é a melhor, embora eu acho que é importante a gente se colocar no cenário internacional como país, enfim, como alternativo. Ou digamos, mas não cair em apoio incondicional a um lado ou a outro. Isso não. Mas, enfim, voltando lá, que é o que interessa, né, era uma atração muito forte, né? Tanto que eu até brinquei com uma coisa, até a Frida Kahlo e o Diego Rivera, que tinham levado o Trotsky para o México, acabaram caindo na órbita soviética. Era porque aparecia, quer dizer, tem contradições, tem problemas, mas é o caminho, né? É o caminho que existe alternativo ao imperialismo norte-americano. Muita gente acreditava nisso. Aí entravam e viam os problemas do partido, outros diziam, não, os problemas a gente vai superar e nós vamos continuar, que é o caso do Caio Prado, que sempre foi marginal dentro do partido e sempre continuou dentro do partido, mesmo criticamente. Outros não, outros foram saindo. Agora, nesse grupo do Capital, tinha um pessoal mais jovem que tinha ligações à esquerda também, o Michel Levy, que era ligado aos trotskistas e luxemburguistas, o Paul Singer, que era ligado à esquerda sionista, Partido Socialista, que eram críticos justamente do PC. Então, naquele grupo ali, o único que na juventude teve alguma coisa com o PC foi o Fernando Henrique e o Fernando Novaes, que era casado com a Orieta, filha da Elisa Branco, que tinha ganho o prêmio Stalin da Paz, né? Porque ela estava naquelas movimentos dos anos 60. Mas, para quem é mais jovem, né, e mesmo eu que só estudei, que eu não estava vivo nos anos 50, era uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Esse período da Guerra Fria, né, você tem até no esporte, né, ia para a Olimpíada, a gente ficava ou torcia para a União Soviética ou para os Estados. Quem é que vai ganhar mais medalha de ouro? Quem é que vai chegar primeiro ao espaço? Os soviéticos chegaram na frente ao espaço, os americanos passaram e foram para a Lua. Então, e haviam aí, enfim, havia muitas possibilidades de alguma maneira se repete. Eu estou falando aí da União Soviética, a torcida, né, dos setores mais à esquerda pela União Soviética, que se repete hoje na disputa por medalhas entre China e Estados Unidos, né? Agora,
Agora, Marcelo, é curioso, né, essas entrevistas, porque elas também mostram os sentimentos que foram guardados no decorrer da história em função das disputas políticas, né? No momento em que o Fernando Henrique fala de Jânio Quadros, né? Que evidentemente nunca desceu na goela dele, o episódio que ele tira uma foto sentado na cadeira de prefeito e depois ele perde a eleição, o Jânio vai e limpa. Quando ele narra, salvo engano, os apoios que o pai dele, Leônidas, né, recebe dos comunistas, etc., é no momento que ele fala só os trotskistas apoiavam Jânio Quadros. E aí cita dois grandes companheiros de história de Fernando Henrique, Boris Fausto, né, e Leôncio Martins Rodrigues, dois nomes da história e da sociologia, respectivamente, de São Paulo. No decorrer dessa conversa, foi presencial, né? Como é que você observou quando o Fernando Henrique falava de Jânio ou falava dos seus adversários políticos? Que emoções o rosto dele traía. Ele tem um jeito muito assim, calmo de falar e um pouco irônico também, né? Então ali ele estava tirando sarro não só do... ele estava brigando com o Jânio e, ao mesmo tempo, tirando sarro dos amigos dele no presente que tinham sido trotskistas no passado, né? Que era o Boris Fausto e o Leôncio. E ele falou, o Jânio... Inclusive, eu não perguntei nada do Jânio. Eu estava falando da campanha do petróleo e do Movimento pela Paz, né? E aí ele, do nada, falou, não, o Jânio estava nisso também. Porque no começo, quando o Jânio foi candidato a vereador, prefeito, ele teve apoio do Partido Socialista, e a gente vê coisas que sobram, né? Ele às vezes usa o jargão da época para falar, né? Quando ele fala dos socialistas, como a gente eram udeno-socialistas, né? Ele, juntando a UDN com o Partido Socialista, quando ele fala do Prestes, ele vai dizer, na linguagem da época, nós diríamos que ele era um pequeno burguês radicalizado, porque o Prestes era, na verdade, ele era positivista, e era um pequeno burguês, ele recuperava jargões que hoje ele não usaria, mas lembrando, né, acho que algumas coisas vinham associar. Quando você faz uma entrevista, a pessoa que está sendo entrevistada na hora, ela tem... vem à mente algumas ligações inconscientes, né, que aproximam certo tema, né? Por exemplo, quando eu perguntei para ele aquele negócio do Maurício Segal, na hora ele lembrou que deu carona para dirigentes do partido num certo momento. Então é interessante a gente ver. Quando ele fala, por exemplo, de Jorge Amado e do próprio Prestes, né, ele transparece um grande reconhecimento da grandeza de ambos, né, apesar das discordâncias, das divergências existentes, né, que eu acho que o que mostra... O próprio... Pega o trechinho que ele fala do Caio Prado, por exemplo. Ele dá vários elogios, mas no penúltimo ele fala dogmático. Dogmático, no meio do monte de coisas ele vai falar. É muito legal essa entrevista. Não é porque eu fiz a entrevista com ele, porque é uma coisa que a gente tem que arrancar, né? Porque ele começou a dizer, ele falou 3 minutos e... era isso. Aí eu fui arrancando. Você estava na greve dos 300 mil, você participou dos cursos Stalin, como é que era a sua alegação com fulano, Beltrano? Aí as coisas vão fluindo, porque outras entrevistas que ele deu, em geral, ele fala assim, 1 minuto, eu fui ligado ao partido, não sei o quê, Fernando Pedreira, e pum, acaba. E eu fui arrancando, tentando arrancar dele, que é o meu tema de pesquisa, né? Os intelectuais dessa época, particularmente os intelectuais de esquerda, mais ainda os que se colocavam como marxistas, e aí fui tentando arrancar, e eu acho que é muito tranquilo, ele é uma pessoa muito afável, né? Muito
Inclusive, há vários testemunhos que eu ouço de pessoas que não concordavam com ele, e de que ele, no exílio mesmo, sempre tratou muito bem quem divergia dele, né? Agora, enfim, tinha as disputas também, né? Você falou aí do Yanni. No fundo, né, a preferência do pai, os dois eram os discípulos diletos do Florestan Fernandes, era o Fernando Henrique e o Ottaviani. E o Florestan também tinha um aspecto assim, de achar que era bom estimular a competição, né? Então, a gente percebe que tem uma pinimba entre o Fernando Henrique e o Ottaviani, por exemplo. Mas, enfim... Oi? A gente está chegando ao fim. Eu não sei se Normando tem ainda algum comentário. Faltam 4 minutos. Fernando Henrique Cardoso, eu não vou despedir, evidentemente, isso é motivo para um seminário de vários dias, né? Um balanço da sociologia, da obra sociológica de Fernando Henrique Cardoso. Mas espero que a pergunta não seja clichê, né? Mas Fernando Henrique continua sendo o príncipe da sociologia, já que você fez referência ao rei Florestan Fernandes. Fernando Henrique continua sendo ao pai. Essa é uma coisa, você perguntou para mim de detalhes, assim, de atos falhos, que uma coisa, quando eu perguntei para ele sobre a teoria da dependência, ele no meio da entrevista falou assim, ela é até mais reconhecida nos Estados Unidos do que aqui. Então eu senti aí que havia uma coisa assim, eu já não sou mais me valorizaram. Eu não sou mais o príncipe, eu não sou mais tão querido pelo pessoal da sociologia como eu já fui, né? Eu acho que enfim, ele foi ser outra coisa, e eu diria que ele se tornou um clássico, como o Florestan é também, porque eu fiquei também pensando por que é que ele quis dar essa entrevista para mim, né? E eu acho que ele percebeu que ele foi, não só para mim, mas que ele não quer deixar o nome dele marcado só pelo governo, ele queria iluminar outros aspectos da vida dele, da personalidade dele, da trajetória dele, que às vezes ficam ofuscados pela gestão que eles fez aí de 8 anos da vida política brasileira, né? Marcelo, muito rapidamente, pegando o gancho daí, o quão distante o Fernando Henrique presidente esteve do príncipe da sociologia? Eu acho que é possível fazer, como ele mesmo faz, uma linha de continuidade. Que eu falei, eu uso aquele método, a gente tinha mesmo que entrar na globalização, etc. e tal. Mas, ao meu ver, virou outra coisa, né? Virou um adversário respeitável, e que a gente tem saudade, de certa maneira. Mas que, ao mesmo tempo, você quer a minha opinião pessoal, como eu posso te dizer, eu fui mais crítico do governo Fernando Henrique antes dos governos Lula. Depois dos governos Lula e Dilma, eu fiquei pensando assim, olha, será que dá mesmo para a gente fazer tanta coisa se você é presidente, se você está num poder executivo? E eu acho que o Fernando Henrique fez muito menos do que ele poderia, embora tenha feito coisas boas. Por exemplo, mesmo a parte de reconhecimento dos crimes da ditadura, etc. E eu acho também que o Lula deixou muito a desejar nos governos, mas até que ponto a gente, como político, como intelectual, no caso dele as duas coisas, consegue realmente mudar, né? Então eu diria que eu continuo crítico do governo dele, mas enfim. Ainda mais quando se escolhe como vice Marco Maciel, do PFL. Que no fundo é negociação. O Fernando Henrique era um grande... O Lula, os dois têm em comum isso, grandes negociadores, né? Os inimigos, grandes conciliadores, se você quiser, cada um fazendo a conciliação um pouco mais para a direita, outro para a esquerda, mas no fundo com muitas coisas em comum. Bom,
Cada um vai julgar, né? Não é o meu papel aqui como cientista social, é mais entender do que julgar, né? Não vou dizer que o fulano é... Fazer compreender e não tem uma sentença. O historiador Edward Carr, né? Bom, o Trilhas de hoje chega ao fim. Marcelo, é sempre, vou repetir o que eu disse no início, é sempre um grande prazer. A conversa flui quando você está conosco aqui. Um grande abraço. Normando, um grande abraço. E o Trilhas... Grande abraço, Marcelo. Grande abraço, Marco. Nunca se esqueçam, vai ao ar ao vivo, aos sábados, às 17 horas, Trilha da Democracia Conjuntura, e aos domingos, o Trilha da Democracia temático, aquele que sempre existe desde 2019. Então, não perca, nos acompanhem, e um grande abraço a todos. Boa noite de domingo a vocês.